começar primeiro pelo principal do sushi, tá? Que é o mais difícil de acertar o ponto, que é o arroz. Bom, o arroz não é um arroz comum, não é só o arroz japonês, tá? É um arroz que a gente tempera ele. Para que esse tempero serve? Quando jogado em cima do arroz, ainda quente, o arroz absorve esse tempero e o açúcar ajuda a impermeabilizar o grão de arroz. Então isso deixa o grão mais resistente e mais macio, tá? Então ele fica mais difícil de ressecar e por estar impermeabilizado ele costuma quebrar mais dificilmente. Então, por isso que se você olhar o sushi bem feito não é aquele que o arroz está todo quebradinho, você percebe pelos grãos de arroz, tá? Então quanto mais inteiro tiver o grão, melhor a qualidade do arroz e do sushi man. Para fazer esse su, a gente utiliza ou vinagre de arroz da Kenpo ou o tempero de sushi da Kenpo, tá? São os dois que dá para utilizar. Para fazer o tempero para o sushi, tá? A gente já faz ele primeiro e deixa ele pronto, porque para quando a gente for temperar o arroz, ele já tem que estar frio. A gente vai utilizar 200 ml de vinagre de arroz. A gente vai usar sake mirin Kenpo, 2 colheres de sopa, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de Ajinomoto e uma pitada de sal, 1 colher de chá de sal também, tá? Bom, vou dar uma misturadinha aqui. A quantidade de açúcar pode parecer muito grande para essa quantidade de vinagre, tá? Então, ou você espera ele por bastante tempo, deixar ele reposando e sempre mexendo, ou o jeito bem mais fácil é se você aquecer ele em fogo, tá? O arroz japonês tanto faz se ele for de grão longo ou grão curto, tá? Eu prefiro os de grão curto. Eu vou separar aqui para essa quantidade de su, tá? Que eu separei. Aqui tem meio quilo de arroz japonês. Eu vou pegar, vou colocar ele embaixo de uma torneira, tá? Sem deixar a água cair diretamente nele, eu vou lavar, sem ser brusco, sem chacoalhar, jogar nada, tá? Eu costumo fazer movimentos circulares e para um lado só. A gente sempre fala fazer de um lado só, não ficar mexendo, indo, voltando, porque o grão, quando ele tá aqui, ele é muito sensível, tá? E depois que ele molha, ele quebra muito mais fácil. Só de ele entrar em contato com a água, ele já começa a quebrar. Lavei uma vez, tira essa água, joga essa água fora, que ela vai ficar bem branca. De novo, lavo mais uma vez, tá? Jogo essa água fora, lavo pela terceira vez, a água já vai estar bem mais clara, tá? Jogo essa água fora também. Nosso arroz estando lavado, a gente vai pegar ele, eu vou cobrir ele com água e vou deixar ele uns 5 minutinhos de molho, só para ele absorver um pouco de água, tá? Para na hora da cocção ele já estar um pouquinho hidratado. Tem 2 jeitos de cozinhar o arroz, ou na panela convencional, tá? Que é a parte bem mais difícil, assim, é muito mais difícil mesmo. Ou, para quem conhece, tem aquelas panelinhas de arroz japonês. Para fazer na panelinha de arroz japonês, deixei 5 minutos aqui de molho. Eu vou tirar toda essa água, tá? E vou deixar ele secando, escorrendo por mais uns 5 minutos, que é para tirar toda a quantidade de água excedente, para não chegar a passar a quantidade de água na panela depois com a água que eu vou adicionar, tá? Aqui está pedindo 650 ml de água na receita de vocês. Essa é uma quantidade meio que só para mostrar uma quantidade de padrão, mas isso pode variar de acordo com o grão, de acordo com o arroz. Coloquei lá dentro, vou medir a quantidade de arroz, a mesma quantidade de água, tá? Fecho a tampa, vai ficar lá por mais ou menos uns 20, 25 minutos, que é o tempo que a panela leva para bater sozinha. Tiro da tomada. Vai ficar em descanso mais ou menos uns 15 a 20 minutos ali dentro da panela. Não abre a panela, tá? Porque é aquele vapor que está lá dentro que vai continuar cozinhando o arroz, tá? Deixou os 20 minutos descansando, tá pronto para temperar. Bom, como fazer na panela tradicional? Eu vou pegar aquele arroz que eu deixei aqui escorrendo 5 minutos, coloco na nossa panela, coloco essa quantidade de água que está aqui, tá? Se você não tiver medidor, também vale. Pego, aliso ela aqui no fundo da panela, meço a quantidade de arroz e coloco a mesma quantidade de água em cima, tá? Vou ligar o meu fogo no máximo do fogão, bem alto mesmo. Deixar aquele fogo bem forte, que é pra ele conseguir ferver bem rápido, esquentar aquela água bem rápido do arroz, tá? Enquanto isso, a panela pode estar aberta. Lá, começou a ferver, eu vou pegar a tampa, vou fechar. A partir do momento que eu fechei, a gente indica para não abrir mais. Ferveu, eu vou abaixar o fogo para quase o mínimo, aí eu vou esperar 20 minutos. Só vou manter aquela água fervendo por 20 minutos, tá? Como eu vou ver se está bom, sem poder abrir? A gente fala que tem que esperar secar aquela água toda, né?
para formar toda aquela água, formar o vapor e continuar cozinhando o arroz ali dentro. Como você consegue ver isso sem pegar uma colher, enfiar lá no fundo da panela e revirar, tá? A gente vem aqui na lateral da panela, se vocês pegarem, molharem a mão um pouquinho assim na torneira e jogarem aqui na lateral da panela, vocês podem ver que ela não está evaporando, tá? É porque tem líquido aqui dentro, então ela não chega numa temperatura suficiente para fazer essa água evaporar. Então se você pegar, molhar a mão aqui, jogar no fundo da panela e essa água evaporar na hora, aqui na parte mais baixa da panela, significa que todo o líquido secou. Então você já pode ir lá, desligar o fogo, continua com a panela tampada e deixa ela lá por mais uns 20 minutos descansando, tá? Que é o processo vai continuar cozinhando só no vapor. Deu 20 minutos, está pronto para temperar. Panela de inox, alumínio, todas são iguais, tá? A única diferença é que cada uma pode grudar um pouquinho mais no fundo, mas todas vão chegar a ficar um pouquinho queimadas no fundo, mesmo se você faz da panela de Gohan, ela fica uma partezinha bem fininha amarelada no fundo, então essa parte você descarta para o sushi. Tiro da minha panelinha, o legal é você pegar uma colher reta, desgrudar das laterais, tá? Desgrudar das laterais, pegar e virar direto no recipiente, porque aí quanto menos você manipula o grão antes de temperar, menos ele quebra. Então é legal pegar e tirar igual um bolão mesmo, virar de ponta cabeça, vai desencaixar certinho. O legal é temperar em vasilhas assim, tá? Um pirex. Peguei meu tempero, joguei aqui em cima. O que eu vou fazer? Sempre visando quebrar o menos grãos possíveis de arroz, tá? Vou pegar nossa colher reta e eu não vou mexer esse arroz, tá? Eu vou fazer movimentos como se eu estivesse cortando ele, então é sempre um movimento de corte, tá? Vou pegar aqui, fazer movimentos de corte, passando pelo arroz, tá? Para que todo o arroz pegue esse tempero. Como vai ser de vidro a travessa, o vinagre vai todo se acumular no fundo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mexer uma vez e vou virar. Como eu vou virar? Nunca mexendo. Então eu pego em placas, tá? Pego uma placa, viro, pego outra placa, viro e faço isso nele inteiro. E mexo e faço mais uma vez o movimento de corte, tá? O que eu quero fazer também com esse movimento de corte? Eu quero tirar qualquer bola que fica formada no arroz. Fiz isso uma vez, coloco um pano úmido por cima dele, gelado, tá? Isso ajuda a esfriar e não deixa o arroz ressecar por cima. Deixo descansando 10 minutos. Depois de 10 minutos eu vou lá de novo, faço o mesmo processo de novo, tá? E faz isso por mais 2 vezes, até o arroz quase esfriar, ele vai estar morno. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ficar virando ele sempre para que ele vá esfriando, porque senão a parte do fundo vai ficar em um ponto e a parte de cima vai ficar em outro. Então a parte do fundo vai passar do ponto e a parte de cima vai estar boa para o sushi. Então é legal você ir virando para ele esfriar homogeneamente.